Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês a nossa nova ferramenta, versão 2 já, de criar pranchas. Ela ficou, no mínimo, sensacional. Tá? Ela serve para elétrica, para hidráulica, serve para todo mundo, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz uma montagem de prancha. Ela divide, se a prancha não... Se o teu modelo não cabe na prancha, ou ela aumenta a prancha sozinha, você que escolhe, ou ela divide. E quando ela divide, ela já monta o mapa para você. É isso mesmo. Já divide, se precisar dividir em 4, divide, já joga um pedaço em cada folha, coloca os títulos, divide em partes, enumera as partes e ainda coloca o mapa dizendo qual que é a parte de cada uma. É isso aí. Deu trabalho, mas assim, deu trabalho, mas assim, só o que eu vou economizar de tempo já valeu tudo, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ela fica aqui no montar pranchas. Quando você entrar no montar pranchas, você vai ver que ela não funciona. Por quê? Porque precisa ter um padrão de montagem. Então, você vai fazer o quê? Você vai criar o seu padrão de montagem. Você vai criar o seu padrão de montagem do jeito que você quiser, do jeito que você apresenta. Eu vou montar aqui do jeito que eu gosto de entregar o projeto, tá? Aí você pode copiar e fazer igual, ou criar o seu modelo, ou você pode criar vários modelos. Ah, eu quero um compacto para economizar folha, eu quero um mais apresentado, eu quero um separado, eu quero um junto. Aí você monta, você vai gravando e salva isso no seu computador, tá? Pode até compartilhar aí com os colegas. Configurar padrão. Então nós vamos criar o nosso padrão. Então você nome, renomeia, exclui, importa, exporta, tá? Eu sugiro que você exporte e guarde. Se formatar o computador, ele é um arquivo, tá? Se formatar o computador, vai perder. Então, aí vai ter que fazer de novo. Então, no meu caso, eu vou criar uma pastinha. Eu tenho os 4 padrões de apresentação de projeto. Eu vou deixar os meus 4 lá salvos e, de acordo, eles vão ficando prontos. Os nossos alunos JC vão estar com isso disponível lá na Hotmart para baixar. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é criar folhas. Você precisa entender uma coisa. Você precisa... A configuração de montagem de planta ela é baseada em regras. Então, assim, você precisa estar com o seu template organizado, e se você não tiver com o seu template organizado e for organizar template por template, você vai ficar doido, tá? Então, entende como que eu vou fazer? Organiza o seu template para os próximos projetos eles já saírem de uma maneira organizada para você gerar suas pranchas. Porque assim, o sistema não é feito por IA, ele é feito por regras. Ah, pega. Não, a gente vai definir uma regra. Então a regra ela é definida no seu padrão de montagem. Então, o que eu vou dar de dica para vocês aqui? Eu vou mostrar como que eu faço. Não estou dizendo que é nem o melhor e nem o pior. Eu sempre falo isso, né? O jeito que eu faço é só o jeito que eu faço. Ah, tenho dificuldade com organização, não entendo de navegador, de projetos, sei o quê. Cara, copia o meu aqui. Eu vou mostrar aqui, copia, faz igual, que vai ficar sensacional para você, tá? Como é que eu faço aqui? Eu vou mostrar primeiro o meu organizador de projetos aqui. Como é que eu faço aqui? Eu divido em disciplina e etapa. Como que eu chamo as minhas subdisciplinas? Ah, você tem lá as disciplinas do Revit, que é elétrica, hidráulica. Dentro da elétrica eu ponho subdisciplina. Como que eu ponho isso? Eu chamo de modelagem. Depois de modelagem eu chamo de prancha, eu tenho outro que eu chamo de detalhes, e o próprio Revit já tem aqui ao dele, ó, o legenda e as tabelas, né? E tem também aqui as tabelas de painéis. Então, e eu criei um de detalhes, ó, por exemplo, ó, detalhes. Aí dentro de detalhes eu tenho aterramento, detalhe de aterramento, interruptor, detalhe de interruptor, perfilados, detalhes de perfilado, detalhes realistas. E aí eu vou mandando para cada projeto o que eu quero. E tudo isso daqui a gente consegue configurar lá no nosso navegador para na hora de montar a prancha ficar facinho e ele sair encaixando, tá? Como é que eu faço isso? Eu faço isso por parâmetros, tá? Ah, mas isso, por parâmetros. Então, assim, já existe vamos dizer assim, um modelo que o pessoal usa há muito tempo, que é o subdisciplina e o etapa de projeto. Eu adotei esses mesmos nomes para facilitar, porque muita gente usa isso. Então, como é que eu fiz aqui? Modelagem, por exemplo, detalhes, esses principais são as subdisciplinas. E dentro da subdisciplina tem as etapas. E as etapas, olha como que eu dividi aqui o meu prancha, só. Prancha, modelagem é o meu modelo que eu desenho. A minha prancha é o que vai lá, básico, né? Para quem já é mais avançado na área, isso aí já é um negócio tranquilo. Mas o prancha é o que vai para prancha. Então, tudo que vai para prancha eu deixo aqui, ó, para mim já saber. E fica até de azulzinho aqui para ver se não faltou nada, se não esqueci nada. Então, depois que a gente ensina na prancha. Então, como que eu separo? Eu separo nos 3Ds, eu separo. Ó, eu chamo 3D geral de elétrica. Isso aqui é uma das habilidades especiais que eu criei lá. Aí eu separo em cortes, então todos os meus cortes vêm para cá.
as minhas cotas vêm para cá. E como que eu faço isso de maneira automática? Por modelo de vista. Tá? Então, no meu modelo de vista, eu vou pegar aqui, ó, no meu modelo de vista, da modelagem, por exemplo, esse é o meu modelo de vista da modelagem. Ó. Eu deixo tudo travadinho. Então, eu ponho subdisciplina, modelagem, etapa de projeto, planta baixa. Tá? Então, toda a minha modelagem vai estar dentro de modelagem, planta baixa. Todo o meu corte, ó, na hora que eu vou entrar aqui no corte, ó, todo o meu corte, ele vai estar no meu modelo de prancha, assim, ó, no meu modelo de vista. Subdisciplina prancha, etapa de projeto corte. Então, aqui eu tenho prancha JC, modelagem, e eu tenho um corte de modelagem e o de prancha. Ah, precisa de dois? Cara, eu gosto, porque assim, no meu de modelagem, por exemplo, eu deixo os níveis aparecendo, eu deixo hidráulica, elétrica, estrutura, um monte de coisa aparecendo. E o meu de prancha eu deixo só a elétrica em destaque, que eu gosto que a elétrica seja o protagonista do meu projeto. Então, prancha JC, e aí eu deixo aqui. Ó. Então, o meu projeto ele fica organizado assim. Esse projeto que eu abri aqui para mostrar para vocês, ele está sem a arquitetura, porque esse aqui foi. Eu abri um que ele é um pouco, que ele tem um formato mais estranho para mostrar para vocês como é que funciona a divisão. Mas ele acabou ficando sem. Eu vou dar uma pausa na aula aqui, só para. Ele foi feito em CAD com uma estrutural, foi feito um provisório. Eu vou dar uma pausa aqui só para carregar as coisas e já retorno. Pronto, pessoal. Carreguei aqui, facilita a visualização para a gente entender, né? Então, esse meu corte aqui, ó, eu tenho aqui a prancha corte JC, ó, tá vendo? A elétrica acaba sendo o protagonista aqui, né? Então, como é que vai funcionar? Então, assim, você precisa entender essa estrutura, tá? Quando você carregou os padrões, carregou todos os padrões do plugin, ele já carregou para você esses dois parâmetros aqui, ó, etapa de projeto. Mas se você não quiser usar, você tiver o seu, tem uns que usam, tem outros templates que usam outros nomes, não tem problema, mas você organiza, senão você não vai conseguir ter um bom aproveitamento. Você pode dividir até pode dividir até em duas, né? Em dois parâmetros que vai funcionar muito bem. Então, vamos voltar para a ferramenta agora, vocês entenderam como é a organização e aí na hora de aplicar vocês vão entender. Vai ser uma aula um pouco mais longa, mas vai compensar lá no final, tá? Tá vendo? É que esse aqui ficou meio bagunçado, esse projeto, ele veio misturado de sketch com um monte de coisa, mas tudo bem. Para mostrar a ferramenta não tem problema. Então vamos começar aqui. JC Tools, configurar padrão. Em vez de montar a prancha, eu vou configurar o meu padrão aqui. E o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, tudo isso aqui você vai fazer uma vez só, tá? Aí você parte para arrumar as folhas, você configura uma vez, salva seu padrão. Quando você for configurar o próximo padrão, você já tem as folhas salvas com os seus devidos ajustes, tá? Cada um usa a folha de um jeito, cada um usa a legenda de um tamanho, então vai ter a necessidade aí de você criar. Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, eu vou criar folha com folha e legenda, tá? Ah, eu vou pôr todas as legendas na minha folha. Sim. E aí depois para cada grupo você vai dizer qual legenda vai para cada grupo. Você vai entender daqui a pouquinho, a conta fechando, você vai falar, caramba, Jonas, caramba, é isso mesmo. Essa aqui eu não uso, então eu vou usar a 0. Então o que eu vou fazer? A minha preferida é a 1, eu vou deixar a 1 como preferida e eu vou ter que configurar as minhas 3 folhas aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar a 1, tá? E aqui, para não ficar muito longa a aula, vocês vão, depois vocês configuram a de vocês, a 0 e a 2, tá? Então eu vou adicionar legenda, nova legenda. Então essa minha legenda aqui, ó, essa minha legenda aqui, você vai ter que pegar o nome exato dela. Vai pegar o nome exato dela. Então eu tenho a minha legenda aqui. O que você manda para o projeto aqui, a minha legenda? Eu mando essa daqui, ó. Legenda de pontos elétricos. Opa, eu não preciso salvar agora. Eu vou dar o nome idêntico dela, legenda de pontos elétricos. Beleza, eu vou por ela aqui, Ctrl V. Opa. Eu prefiro dar um Ctrl C, Ctrl V do que digitar. Ctrl C, Ctrl V. Então eu vou trazer aqui, ó, minha legenda de pontos elétricos, onde eu vou colocar ela lá no topo direito em cima e vou adicionar outra legenda aqui, pronto. Eu vou colocar já mais uma, só para vocês entenderem aqui, ó.
E eu gosto de colocar também, vamos colocar aqui as notas gerais, ó. Notas gerais. Ctrl C, notas gerais, Ctrl V. Eita. Tá, notas gerais. Tá? Então, criei dois. Vou salvar esse padrão aqui, beleza? Já está salvo, padrão. Vou criar uma prancha de teste. Olha que legal. Eu vou criar uma prancha de teste. Vou criar uma prancha de teste aqui. Vamos pegar aqui nas pranchas. Ó, teste. Vou pegar esse teste criado aqui. Ele está aqui. Ó. Aí o que ele fez? Ó, ele criou e ele colocou as minhas notas e a minha legenda no lugar errado na minha folha, certo? Eu preciso ajustar isso. Como que eu vou ajustar isso aqui? Ó? Quase, ó, pouquinho. Então, o meu eixo X, aqui, ó, eu vou jogar ele para 74, por exemplo. Vamos ver se 74 vai dar certo. 74 é centímetros do eixo X, tá? E o Y é de baixo para cima, tá? Então, vamos colocar aqui, vamos só colocar aqui 10. 10, 5, só para vocês entenderem aqui. Ó. Salvar padrão, criar prancha de teste. Ele vai criar dois, depois você apaga. Aí, ó. Tá, ele jogou lá, não é? Beleza. Então, ó, ele colocou aqui, ó, 5 e 10, não é aqui. Então, vamos pegar aqui a legenda, ó, agora aqui na margem direita aqui, ó, ficou bom? Não, ainda precisa 74, então vamos por 74,3, 74, você pode ir lá na prancha e medir também e já fazer de uma vez, tá? 74,3, minha legenda aqui eu vou pôr com 30 e esse aqui eu vou pôr com 15, eu vou salvar padrão, vou gerar uma prancha de teste, ele vai me gerar a prancha 3. Aí, ó, ele já subiu aqui, ó, tá? Então eu vou posicionar esse daqui, o que eu vou fazer aqui, ó? Esse aqui eu vou colocar com 45, esse aqui eu vou deixar, aí tá bom, né? Eu acho que tá bom salvar padrão, de criar prancha de teste, ó, ficou lá em cima, não, vamos por 47. Você pode ir lá e medir, tá? Salvar padrão, criar prancha de teste, tá bom aí? Tá bom. Depois você só vem aqui nessas pranchas de teste aqui, ó, e deleta todas e pronto. Então, eu criei minha prancha de teste, ok, tá? Padrão tá salvo. Você vai criar a prancha A1, e você vai colocar tudo que você quer inserir. Eu vou colocar aqui também mais um outro item aqui, ó, adicionar legenda. Eu vou adicionar também essa legenda aqui, ó, porque assim, por exemplo, só para vocês entenderem como é que funciona, eu vou colocar essa legenda aqui, ó, que é uma legenda que eu uso, que é legenda de diagrama unifilar, ó, diagrama unifilar. Diagrama unifilar, Ctrl C, nova legenda de diagrama unifilar, Ctrl V. Eu vou colocar ela aqui a 40, por exemplo. Ó. 40, tá bom. Vou deixar mesmo 47,3 aqui, ó. Vou salvar padrão. Eu vou gerar só para vocês verem que ela vai ficar em cima, mas não tem problema. Tá vendo que ela ficou em cima? Mas não tem problema. Porque numa planta ou eu mando essa ou eu mando outra. Aí que vocês vão entender como é que funciona na hora de montar o padrão aqui. Tá? Então, tá feito aí. Vou já excluir essa planta aqui, para não deixar muita sujeira no arquivo. Está feito, salve padrão. Agora eu vou definir os grupos de montagem. Grupos de montagem. Como é que eu quero esse grupo de montagem? Ó, tá vendo? Na hora que eu vim o grupo de montagem aqui, ó, eu vou adicionar um grupo. Vou adicionar um grupo. O novo grupo eu vou chamar assim. Folha inicial. Por exemplo. Não, eu vou começar já com, por exemplo, plantas elétricas. Plantas elétricas. Esse é o meu primeiro grupo, né? O que vai na minha plantas elétricas, né? Ó, a planta de fogo, esse aqui já é os tipos de vistas nativos do Revit. Então, o que eu quero mandar para cá? Eu vou mandar só as plantas, as legendas não, porque eu já estou posicionando ela na folha. As plantas, deixa eu só voltar aqui, ó. As plantas, ó, eu defini aqui, ó, margem esquerda, direita, tudo, e reserva direita. Essa reserva. Então, esse contorno aqui de margem útil é o espaço que eu tenho para o meu Revit encaixar as coisas lá dentro, tá? Então, essa reserva direita 19, porque eu deixo o lado direito para colocar legenda, nota, todas as considerações de projeto, tudo fica lá. Então, eu vou voltar aqui para o meu grupo de montagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as plantas. Qual é a etapa de projeto que eu quero colocar? Aí que entra aquele negócio, né? Qual que é a etapa de projeto? É o que está dentro das pranchas, né? Quais são as minhas etapas? As minhas etapas são
eu dividi aqui elétrica, né? Lembra que dentro da minha prancha eu dividi elétrica, sistema, laje, cota, tá bom? Esse aqui, ó, perfilado, esse aqui são as minhas etapas. Então, eu tenho minhas etapas, são os perfilados aqui, ó, que são os detalhes de perfilados do sistema. Então, eu vou começar com as plantas de elétrica, certo? Beleza. Você pode ainda fazer filtros dentro da sua subdisciplina, né? Por exemplo, dentro da prancha, desculpa, dentro da etapa. Então, eu quero refinar por nome. Então, eu quero dentro da planta você tem que ser organizado nesse ponto, né? Dentro da planta eu quero trazer mas eu tenho planta de detalhe, eu tenho planta de, de, de fiação, eu tenho planta só de laje e eu ponho tudo ali. Não tem problema, você faz um filtro aqui. Então, nas minhas primeiras pranchas, eu vou trazer a planta elétrica, beleza? Tá? Então, você faz esse filtro aqui. Aqui você tem mais um outro filtro, se você quiser, né? Por enquanto eu não vou mexer nisso, eu vou deixar para o próximo. Complementar a folha com o próximo grupo. Meu projeto é pequenininho, aí que eu falo, você quer fazer um projeto mais compacto, né? Ó, nossa, mas eu coloquei lá minha prancha, ela é pequenininha e cabe um monte de coisa, é complementar. Então, assim, ele terminou o primeiro grupo, pula para o segundo. Eu não gosto de misturar elétrica com sistemas, tá? Então, você não marca. Então, o que vai acontecer? Se tiver espaço, qual que é o próximo grupo? É os sistemas? Tem espaço, ele coloca o sistema, entendeu? Então, assim, completar com o próximo passo, não, eu não gosto de misturar elétrica. Ah, mas o meu próximo passo é o corte. Ah, tá bom, o corte eu posso encaixar aqui, aí você põe aqui, completar folha aqui, e o próximo vai ser o corte. Então eu vou deixar separado por enquanto. Lembra que na tela inicial aqui eu cadastrei folha e legenda, né? Eu cadastrei essas três legendas aqui, eu já posicionei elas. Para esse grupo, o que eu vou mandar? Eu vou mandar essa legenda aqui, ó. Eu vou mandar só essa legenda aqui, ó. Eu vou mandar a legenda de ponto elétrico e eu vou mandar as notas que eu criei. Perfeito? E eu vou criar agora uma prancha de teste para esse grupo, tá? É, eu vou criar uma prancha de teste para esse grupo aqui, ó, criar prancha de teste, ó. Eu vou criar a prancha de teste para esse grupo. Ele não vai dividir, tá? Ele não vai dividir. Ó, ele vai pegar uma planta qualquer lá e vai jogar aqui, ó. Jogou, pronto, tá aí, ó. Perfeito? Então a prancha está criada. Ele criou uma prancha. Se não couber, ele não vai dividir aqui. Ele só vai dividir na hora de criar de verdade a prancha. Nós já vamos fazer isso, tá? Na hora que você cria uma prancha que ela não cabe, tá vendo? Ela criou automático e trouxe lá. Então, na hora que ela não cabe, o que você vai fazer aqui, ó? Mapa de divisão, né? Mapa de divisão. Você pode escolher, eu quero a primeira rachura ou eu quero usar a minha rachura. Ele vai montar o mapa e ele vai rachurar qual que é o trecho. Eu gosto de usar um cinza claro, então eu vou pegar o cinza 1239 aqui. Qual que é a fonte? Você pode usar a fonte de padrão, eu vou usar aqui uma fonte Arial 3 Bolt. E você pode aqui deslocar isso se você quiser. Ah, eu quero que fique mais em cima, mais embaixo. Eu coloquei ali na lateral direita, mas não ficou bem posicionado. Eu quero mais para cima, mais para baixo. E aí você vem aqui e bota esse mapa onde você quiser, mais para cima, mais para baixo. Eu vou colocar ele aqui a 20, tá? Para não ficar em cima da nota. Vou salvar esse padrão aqui, beleza? Tá? Esse aqui tá salvo. Esse aqui é o meu padrão de escritório. Eu vou renomear ele aqui, ó. Eu vou renomear ele para teste 1, teste 1 JC. Ok. Então, salvei padrão. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Eu vou fechar ele. Vou vir aqui, então eu criei, agora eu vou testar, certo? Eu vou excluir essa planta daqui. Excluir. Ok? E agora eu vou vir aqui em montar pranchas. Agora, ó, qual que é o modelo que eu vou usar? Esse aqui, ó, modelo JC1. Tá? Vai aparecer aqui todos os modelos que você importar na outra ferramenta de configuração anterior. E aí ele mostra aqui, ó, planta elétrica. Aí ele vai mostrando tudo isso aqui, ó. Aí você vai gerar a prancha que você quer, planta elétrica. Na hora que você clicar aqui na setinha, quais são as plantas que tem? Ó, térreo, superior, inferior, cobertura, tá? Eu vou mandar gerar todos e vou criar todas essas pranchas aqui, ó, de uma vez, tá? Então eu vou dar criar pranchas. Ele vai criar aqui, ó. Olha, antes de criar, ele vai dizer aqui, ó, a prancha, por isso que eu usei esse projeto aqui, ó. O térreo, ele não coube
Lembrando que ele vai encaixar o que tiver no seu crop, tá? Então você tem que ajustar o seu crop. Eu acho que nesse aqui eu não ajustei. Eu estou em teste aqui. Você tá vendo que o meu térreo não coube? Então o que, que ele fez aqui? Ó? Ele dividiu em 4 partes. Então eu vou criar 6 pranchas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poxa, demorou mais de 6 segundos. Nossa! Demora um pouquinho, né? O projeto é grande. Mas esse pouquinho, assim, é bem pouquinho mesmo, né? Vamos falar em 30 segundos para gerar. Eu gerei no outro projeto de teste aqui 26 pranchas. Demorou, acho que 26 pranchas foram 2 minutos. Ele demora um pouco mais quando divide em partes, tá? Porque ele divide as partes, ele quebra, ele não é na mapeia. Se não tem parte, é rapidinho. Mas mesmo assim, né? Imagina você fazer toda essa divisão de partes na mão. Aí já tá lendo ali, já tá na parte 4. Vou dar uma pausa aqui, tá? Impressionante, né? Eu dei a pausa, ele terminou de girar. Fechar. Então vamos abrir aqui, ó. O que, que ele fez aqui, ó? O que eu quero mostrar, parte 1. Ele não coube na minha prancha isso aqui. Então o que, que ele fez aqui, ó? Ele dividiu aqui, ó. É porque assim, eu não coloquei o crop de propósito para ele usar. Então, ó, o que, que ele fez aqui, ó? Ó, lembra que eu posicionei? Não ficou legal, ainda ficou, vou ter que subir mais um pouquinho. Mas, ó, ele dividiu aqui, ó. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, ó. Ele dividiu o projeto em parte 1, parte 2, parte 3, 4, 4. Esse é o térreo elétrica e ele já numerou aqui, ó. Térreo elétrico, parte 1. Então, ele pôs a parte 1 aqui e foi montando aqui, ó. Parte 1, parte 2, parte 3. Vamos pegar a parte 2? Parte 2, aí a parte 3. Então, assim, dentro da regra que eu criei, não coube na prancha, ele dividiu. É porque eu deixei da. Ele pega a área de crop, tá? Então vocês vão entender agora o que, que eu estou falando na área de crop. Então vamos voltar aqui para o meu térreo e vou mostrar o que, que ele fez aqui, ó. Vamos pegar aqui no térreo elétrico, ó, ele pegou o meu térreo aqui e já dividiu em 4 partes. Eu vou pegar o meu térreo aqui, ó, e vou mostrar para vocês, ó. Aí, ó. Ele dividiu assim, ó. Tá vendo? Ele mostra a divisão aqui de como é que ficou. Por quê? Porque este aqui é o meu crop, tá? Que eu não tinha ajustado antes. O local certo do meu crop é este aqui, ó, tá? Então, ajustar, eu tenho um recadinho antes e depois lá, ajustar o crop antes, tá? Ah, beleza. Então vamos vir aqui, vem aqui. Bom, mas tá aí. Eu vou deixar o crop um pouco maior, realmente para não caber na prancha. Tá? Então, beleza. Eu vou já excluir essas vistas dependentes. Eu vou excluir as vistas dependentes. Eu já vou excluir essas folhas aqui, não, porque agora nós vamos para o segundo passo, que aí é a hora que vocês vão continuar entendendo a ferramenta aqui. Ó. Então, vou deixar esse crop aqui. Então, agora nós vamos aqui. Eu vou. Ah, tá. Eu criei a prancha de elétrica. Agora eu vou criar uma segunda prancha agora, que é de JC Tools. Pranchas, configurar padrão. Vamos vir aqui, eu usar um, né? Vamos continuar aqui, grupos e montagem, né? O que, que eu vou fazer? O primeiro grupo está feito, que é o plantas elétricas. Agora o segundo grupo meu vai ser o plantas de sistemas. Essas plantas de sistema eu vou colocar as minhas plantas, a mesma coisa, tá? Que estão lá nos sistemas e que na etapa está marcado sistemas. Cadê você? Sistemas, ok. Beleza? Beleza. Eu vou
Salvar padrão. Vou criar o próximo grupo agora. O próximo grupo aqui que eu vou criar um, só para vocês entenderem aqui o que eu estou falando, eu vou criar um aqui, ó, de planta, e aí eu vou colocar aqui detalhes, cadê você? Eu vou colocar os meus... Tá vendo que tem... Eu vou colocar aqui os meus perfilados. Não, eu vou colocar aqui tomadas. Eu tenho um que de interruptor também. Tomadas, interruptor. Vou colocar perfilado também, tá? Então eu vou colocar planta. Esses são esses 3 itens aqui, certo? Neste caso aqui, ó, eu vou colocar só notas gerais, salvar padrão. Deixa eu voltar para o meu padrão de sistemas aqui, ó, que eu não coloquei. No meus sistemas, eu vou colocar legenda, notas, salvar padrão. No quadro elétrico, eu vou adicionar um grupo aqui, ó, chamado quadro elétrico. Quadro elétrico. No quadro elétrico, eu criei esse especial aqui, ó, chamado kit do quadro. Como é que funciona esse especial? Eu gosto de juntar no mesmo quadro diagrama, tabela de carga, tabela de carga e o 3D. Porque eu quero que o eletricista, na hora que ele for montar aquele quadro, ele vá só com uma prancha. Esse é o meu gosto, tá? Mas tem gente que prefere folhas de diagrama, folhas de tabela e 3D separado. Então, se você for fazer separado, tá fácil. É só você vir aqui, da mesma maneira que você fez tudo, você seleciona aqui. Então, eu vou pôr aqui, ó. Kit do quadro, uma prancha por quadro, certo? E aí ele já vai... É só isso que eu vou fazer, tá? Ele já vai entender automático. O que eu preciso? Eu preciso estar com o quadro de cargas com o mesmo nome do 3D, com o mesmo nome do quadro de cargas, por exemplo, QDCA. Esse QDCA ele vai buscar lá do quadro de cargas, QDCA. Ele vai buscar só de todos os quadros de cargas criados, QDCA. Aí ele vai buscar o diagrama do QDCA e ele vai buscar o 3D do QCA e vai inserir os três, tá? Então eu vou por aqui, ó, salvar padrão. Nesse aqui, ó, eu vou trazer a legenda de diagrama unifilar, nesse conjunto aqui, salvar padrão. Tá? E eu criei mais um outro, normalmente é a minha primeira folha, mas eu vou colocar aqui, ó, que é 3D geral. O 3D geral, eu pego este 3D aqui, ó, e eu trago, eu nem preciso marcar, eu ponho aqui a capa, eu chamo o maior 3D, que normalmente é um grandão que eu tenho, eu nem preciso marcar esse daqui. Então, o meu maior 3D, ele vai trazer uma folha com o meu maior 3D e vai trazer para cá. Tá? Então, assim, trabalha com filtros. É bem simples, você vai fazendo e entendendo, né? Pode dar dica de melhoria, alguma coisa que você não conseguiu fazer. Essas especiais aqui, ó, a gente vai criando. Eu gosto de misturar esse com esse. E a gente vai misturando aqui, salvar padrão. Beleza. Vou fechar. Agora eu vou vir aqui no configurar padrão. Eu vou vir aqui no montar pranchas. Opa, um novo grupo aqui. Ficou alguma coisa errada aqui. Deixa eu voltar aqui. Cancelar. Memorial, montar pranchas, configurar. Vamos pegar aqui no meu grupo de montagem. Nesse novo grupo aqui ele não existe. Vamos fechar. Ou ele é o quê? Ah, é um que eu criei e esqueci de renomear, né? Ou era o sistemas, quadro elétrico, 3D. Salvar padrão. Vamos vir aqui, ó. Montar pranchas. Okay. Tá. Só um detalhezinho aqui. Eu ajustei o meu crop na minha modelagem, né? Só que eu estou mandando ir para a planta o meu térreo daqui, ó. Na verdade, eu tinha que, antes de ter duplicado, eu tinha que ter ajustado o meu copo. Ah, não, eu estou certo aqui, ó. No meu térreo mesmo. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou montar pranchas. E aí, ó, na hora que eu vim montar prancha, ó, ele vai mostrar todos os meus grupos. Lembra que eu criei 4 grupos? E aí eu vou por que eu quero mandar para a prancha aqui, ó. Tá? Todos esses daqui, ó, tá vendo? 4, 8, esses daqui, ó, e esse daqui, ó, tá? E aí, lembra dos 3D que eu pus, ó, 3D geral de elétrica, ó, tá? Aí o que eu vou fazer? Não, eu não quero ver, eu não quero incluir nessa etapa aqui, nessa planta 3D. O que ele vai fazer? Ele vai pôr no... Então eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, eu posso pôr só o 3D primeiro aqui, ó, tá? Só um 3D, pronto, tá? Então,
que eu vou, que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou gerar essas. Ah, e a numeração aqui em cima. Ó. Você pode numerar. Ah, não, eu vou criar só as pranchas principais, a planta de detalhe eu prefiro criar manualmente do meu gosto. Beleza, você cria as principais, então você não numera, você numera depois. Eu vou tirar a numeração aqui e eu vou clicar aqui em criar pranchas. Quando eu falar em criar pranchas, ele já vai me dizer aqui, ó, ele vai me criar 17 pranchas. Ó. O elétrico vai dividir em 4 partes, o QDCA, ó, o diagrama e o 3D não foram encontrados, tem que estar com o mesmo nome, tá? E assim sucessivamente. Então, não tem problema, porque essa aqui é só uma folha de teste, mas se estiver com o mesmo nome, ele vai funcionar. Tá? Então, eu vou criar agora 17 pranchas. Então, eu vou pegar o TR e vou dividir parte 1, 2, 3, 4, TR dividir 1, 2, 3, 4, e eu vou criar as 17 pranchas. Ó, tá vendo? Ele já me marcou aqui como que vai ser a criação. Vou dar uma pausa aqui enquanto cria, tá? Pronto, estava aqui já respondendo os apps aqui, acho que deu nem estava olhando para a tela, mas acho que deu 1 a 2 minutos aqui, gerou as 17 pranchas, tá? E ele já dá um filtro aqui, ó, não encontrei os diagramas, não sei o que, aí eu vou dar ó, ele não encontrou o diagrama nem o 3D relacionado àquele quadro, mas aí é um problema aqui da minha maneira, que esse aqui é um projeto antigo e eu usava um outro padrão, um pouquinho diferente, tá? Então, o que ele fez aqui, ó? Ele criou, vamos pegar o elétrico aqui, ó, ele pegou o elétrico, parte 1, ó, e aí ele foi criando conforme as regras, ele vai criando 1, 2, 3, então eu vou pegar aqui, ó, elétrico, parte 1. Ah, elétrico, parte 1. Opa, esqueci de subir isso aqui um pouquinho, eu já vou subir um pouquinho. Ó, ele dividiu, mostrou qual que é a parte 1 e encaixou na prancha, tá bom? Então, é assim que ele funciona, e você escolhe lá na hora que você pediu para dividir, se não couber na prancha, você pode aumentar a prancha, tá? É que esse projeto aqui, ele passou só um pouquinho do tamanho para caber na prancha, ele acabou dividindo em 4 partes. Se esse projeto aqui, se eu diminuir o crop e deixar no limite do limite, ele cabe aqui, tá? Mas eu fiz só para demonstrar a ferramenta aqui para você, tá? Então é assim que funciona. Eu vou gravando novas aulas e vou soltando aqui no YouTube. Essa aula aqui é para você começar a brincar, configurar, entender como que essa ferramenta funciona, tá? E montando seus modelos de prancha. Opa, não consegui isso, não consegui aquilo. Vai mandando, a gente vai gravando aí e vamos deixar essa ferramenta sensacional. Essa é a versão 2, a versão 1 dependia um pouco de estar no nosso padrão. Agora não, ela funciona no padrão que você quiser, tá bom? Ao decorrer aí dos próximos 10, 15 dias, vão ter novidades nessa ferramenta e eu vou gravando aulas sequenciais com as novidades, mas já dá para você começar a montar os seus papéis, que isso não vai mudar, deixar isso aqui tudo pronto e começar a montar os seus padrões, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, só chamar, mandar comentário, tem tudo aí. Meu zap está na descrição, você entra no site e o zap está lá. Valeu!